Caros jovens, muito bom dia. Eu me chamo Leonel Fernandes, sou coordenador aqui em Curitiba. Espero que essas aulas de recuperação possam estar ajudando você a se tornar mais semelhante a Cristo e fortalecendo sua fé em Cristo. Não esqueça de responder as perguntas preenchendo o formulário. Qualquer dúvida com relação a isso, procure o seu professor que pode lhe dar mais instruções. Nossa aula hoje é 1 Coríntios, no versículo 11. E como eu sempre digo, as aulas são maravilhosas e podem nos ajudar tanto a serem mais semelhantes a Jesus Cristo. No versículo 1, Paulo ele começa dizendo: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então, basicamente, ele estava dizendo assim, ó, nós precisamos nos tornar imitadores de Cristo, ou imitar aquele que é perfeito. Que desafio, né? Aquele que tem todo o poder, toda a capacidade, toda a paciência, né? Toda a humildade do mundo. Esses são alguns dos atributos, né, do Salvador Jesus Cristo. Ele diz assim, olha, nós precisamos imitar o Salvador Jesus Cristo. Gostaria de dar um ou duas sugestões de como nós podemos fazer isso, né? Em Mosia 3, no versículo 19, o próprio rei Benjamim, ele pode nos ajudar com relação a isso. Ele diz assim, porque o homem natural é inimigo de Deus. E tem-o sido desde a queda de Adão e será para sempre. Então, não existe uma maneira de se tornar semelhante a Cristo se nós não trabalharmos, se nós não vencermos a tendência do homem natural, a não ser que ceda ao influxo do Espírito Santo, despoje-se do homem natural e torne-se santo pela expiação de Cristo. Cristo é a chave para nós nos tornarmos semelhante a Ele. Não existe, mesmo nós buscando fazer todas estas coisas que diz aqui embaixo, mesmo nós nos tornamos como uma criança, sendo submisso, sendo manso, humilde, adquirindo dons e atributos, mesmo se nós não nos tornarmos santos pela expiação de Cristo, não dependemos de Cristo para isso, será impossível nós nos tornarmos como Ele. Cristo é o meio pelo qual nós nos tornamos semelhante a Ele. Ele possibilitou esse meio por meio da expiação dele próprio e podemos nos tornar mais semelhantes a Ele por meio disso. Então, essa é uma das maneiras. Ao ouvir as palavras dos profetas, nós podemos também buscar e fazer planos e metas de nos tornar mais semelhantes ao Salvador Jesus Cristo. Pensem no Salvador Jesus Cristo como um grande professor no Novo Testamento, como grande missionário no Novo Testamento. Como eu posso me tornar um grande professor, um grande missionário, assim como Cristo, imitando o próprio Salvador Jesus Cristo? O presidente Nelson, na Conferência Geral de abril de 2020, ele diz assim: afirmo categoricamente que hoje o Senhor pediu que cada rapaz digno se prepare e sirva uma missão. Para os santos dos últimos dias, o serviço missionário é uma responsabilidade do sacerdócio. Vocês, rapazes, foram reservados para essa época em que a prometida coligação de Israel está em andamento. Ao servirem uma missão, vocês desempenham um papel crucial neste acontecimento sem precedentes. Então, para que eu possa me tornar um missionário mais semelhante a Cristo, que foi o grande missionário, o Salvador, o presidente Nelson nos deu um desafio de nós nos prepararmos e servirmos. E ele disse o seguinte com relação às moças, né? Amamos as missionárias e a acolhemos de todo o nosso coração. Sua contribuição para esse trabalho é maravilhoso. Orem para saber se o Senhor deseja que sirva uma missão. E o Espírito Santo responderá em seu coração e em sua mente. Esse é o desafio das irmãs hoje. Saber se Deus precisa que elas sirvam a missão. E se Deus precisa que elas sirvam uma missão. O Espírito Santo vai trazer uma mensagem de Deus para você. E você vai saber, por meio de inspiração, por meio de revelação, que você é necessária na vinha do Senhor.
e por meio de um profeta você vai ser designado para uma missão. Podemos ser imitadores dele, sendo bons missionários. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer com vocês, tá? Para que vocês possam responder essa primeira pergunta aqui. Como posso preparar-me melhor para servir no campo missionário a partir de hoje? O que farei? Lembrando que para os rapazes é um mandamento e para as moças elas devem saber se o Senhor espera que elas sirvam uma missão. Ser depois imitadores de Cristo. Cristo foi um grande missionário. Que possamos nos despojar do homem natural por meio da expiação de Cristo. Cristo é a chave para que nós possamos nos tornar também mais semelhante a Ele. Oro de todo o meu coração para que eu mesmo possa ser mais semelhante ao Salvador Jesus Cristo. Paulo, ele continua a sua epístola falando sobre muitas coisas que eram costumes naquela época, e nós nem vamos entrar nisso, mas no versículo 11, Paulo nos ensina um princípio mas tão importante, que todos nós precisamos compreender, tanto homens quanto mulheres, quanto rapazes como moças. Todavia, nem o homem é sem a mulher, e nem a mulher sem o homem no Senhor. O homem e a mulher são seres iguais perante Deus. Vamos aprender um pouquinho mais sobre isso, e por isso nós vamos ler bastante a partir de agora. O primeiro recurso que nós vamos utilizar vai ser a família proclamação ao mundo, ok? Então, vamos utilizar um trecho da família proclamação ao mundo e diz assim: a felicidade na vida familiar é mais provável de ser alcançada quando fundamentada nos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, quando o fundamento de tudo aquilo que nós queremos, que nós fazemos dentro da unidade familiar está fundamentado no Evangelho de Jesus Cristo, é mais provável que nós tenhamos felicidade. Se não for assim, é mais provável que nós não tenhamos felicidade. O casamento e a família bem-sucedido são estabelecidos e mantidos. Então, pensem só, se você, um dia todos vocês que estão ouvindo esta aula, que são jovens, vão buscar um companheiro, uma companheira eterna. E na família Proclamação ao Mundo tem a chave para isso. Ele diz, olha, primeiro você vai estabelecer a fase de namoro e depois você vai manter a fase de casamento. Então, se nós procurarmos isso antes do casamento e depois do casamento, nós teremos uma família bem-sucedida, ok? Quais são os princípios que ele relata aqui? A fé, a oração, o arrependimento, o perdão, o respeito, o amor e a compaixão e o trabalho e atividades recreativas salutares. Estes são os princípios que tem que manter antes. Meu cônjuge tem fé, meu futuro cônjuge tem fé, minha futura namorada tem fé suficiente para encarar a realidade da vida. Ela ora constantemente, ela depende da oração, ela estabelece um relacionamento com Deus, tem um relacionamento profundo por meio da oração. Ela está sempre disposta, ou ele, sempre disposto a se arrepender, a mudar, a ser um indivíduo melhor. Então, ele começa a ensinar sobre isso, né? E aí ele diz que este é o modelo divino, ok? Estabelecimento, manter nestes princípios. E aí ele começa a falar sobre o papel do marido e da mulher. O pai deve presidir. Quem preside é o pai. Ok, agora vamos ver como é que ele preside. Ele preside somente amor e retidão. Ele tem que esbanjar amor, fluir amor dele. É assim que o sacerdócio deve estar no nosso lar. E
estabelecer isso por meio dos princípios de retidão, tendo a responsabilidade de atender às necessidades de seus familiares e protegê-los. Ele tem que ser um homem trabalhador, ele tem que proteger sua família. A responsabilidade primordial da mãe é cuidar dos filhos. Nessas atribuições sagradas, pai e mãe têm a obrigação de ajudar-se mutuamente. Eles têm que trabalhar juntos. Para quê? Para cuidar das responsabilidades da necessidade, para cuidar da responsabilidade da educação. Não existe um homem sem uma mulher, nem uma mulher sem um homem. O próprio ato de Deus ter criado o homem da costela de Adão, simbolicamente, saiu do lado. A mulher está ao lado do homem em todas as coisas. Ok? É literal isso. O homem não é maior que a mulher. O homem tem seus dons, seus atributos e suas qualidades. A mulher, a mesma coisa. Tem seus dons, seus atributos, suas qualidades. E precisamos aprender com os dois. Ok? Não um à frente do outro, nem um atrás do outro. O mundo hoje, ele tenta fazer as coisas bem diferentes, né? Existe uma ala que os homens são muito mais importantes, outra ala que as mulheres são muito mais importantes, né? Que elas não precisam dos homens para nada, ou vice-versa. Que doutrina errada é essa? Todos nós dependemos do mesmo ser, dependemos de Cristo. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de nosso próprio Deus. E para Deus, o homem e a mulher são iguais, com atributos, dons, qualidades, que juntos eles se aproximam e se complementam um ao outro. E juntos trabalham juntos para buscar a perfeição. Vamos continuar aprendendo sobre isso, né? Discurso aqui da irmã Bigan, da Conferência Geral de abril de 2020, ele nos ensina algumas verdades tão importantes com relação a isso, né? E ele diz o seguinte: Adão e Eva tiveram que tomar a decisão, vamos usar como exemplo Adão e Eva, né? Adão e Eva tiveram que tomar a decisão lá no jardim de comer do fruto, né? No entanto, por meio da queda, tinham aprendido que era fundamental agir em união e amor. Com as orientações que receberam de fontes divinas, eles aprenderam que o plano de salvação e os princípios do Evangelho de Jesus Cristo tornam o plano possível. Por entenderem seu propósito terreno e seu objetivo eterno, eram idênticos. Eles encontraram alegria, sucesso e aprenderam a trabalhar juntos em amor e retidão. Então, pensem só, Adão e Eva foram nossos primeiros pais. Eles aprenderam a trabalhar juntos, em amor e retidão. E é isso que o Senhor espera de um homem e de uma mulher, trabalharem juntos, em amor e retidão. Olha só o que ela continua ensinando. Adão e Eva aprenderam a valorizar seus diferentes pontos fortes e apoiaram um ao outro em seu trabalho e em seu significado eterno. À medida que os séculos e milênios se passaram, as nítidas contribuições independentes e inspiradas de homens e mulheres tornaram-se obscurecidas devido às informações erradas e mal entendidas. O período entre aquele maravilhoso início no Jardim do Éden e agora, o adversário tem tido muito sucesso em seu objetivo de separar homens, de separar mulheres, com suas tentativas de conquistar nossa alma. Lúcifer sabe que se conseguir prejudicar a união entre que homem e mulher tem, se ele conseguir confundir a respeito de seu valor divino e de nossa responsabilidade assumida por convênio, ele terá sucesso de destruir as famílias, que são as unidades fundamentais da eternidade. Satanás instiga a comparação
como uma ferramenta para criar sentimentos de superioridade ou inferioridade, escondendo a verdade eterna de que as diferenças naturais de homens e de mulheres são dadas por Deus e elas são igualmente valiosas. Ele tentou depreciar a contribuição das mulheres tanto para a sociedade quanto para a família, desse modo diminuindo sua edificante influência para o bem. Seu objetivo tem sido de promover luta pelo poder em vez da comemoração das contribuições singulares de homens e mulheres que se completam e contribuem em união. Então, pensem nisso. O papel de Satanás em confundir tudo isso, em pensar que o homem é maior que a mulher, a mulher é maior que o homem. Não existe nada disso no plano de Deus. Cada um de nós tem seu papel fundamental no plano que não começou aqui, que não vai terminar aqui, e que é um plano eterno. Nós todos somos filhos dele, somos dependentes dele. Cada um de nós tem um papel singular neste plano, mas nós não estamos, nem podemos ser um maior que o outro, nem o homem, nem a mulher. Espero que isso tenha ficado muito claro. Existem muito mais escrituras e declarações que ensinam a respeito disso. Minha segunda pergunta para você é: o que a família Proclamação ao Mundo me ensinou sobre o papel de o homem, escrito errado aqui, ok? E da mulher na família, igreja e sociedade. Espero poder ter ajudado você, por meio das escrituras, a entender o quanto Deus ama o sexo feminino. E podemos ver diversos exemplos nas escrituras, ele ensinando tanto homens quanto mulheres, seu amor, sua misericórdia e sua bondade para com todos eles. Tá? Nós podemos ver a mulher com o fluxo de sangue que procurou o Salvador Jesus Cristo, como Cristo tratou aquela irmã no poço de Jacó, como Cristo tratou aquela irmã no poço de Jacó. O jovem rico, como Cristo tratou aquele jovem. Lázaro, quando as suas duas irmãs o procuraram, Marta e Maria. E tantos outros exemplos, dizendo que tanto o homem quanto a mulher são iguais e que ele tratava tão bem todos eles. Assim deve ser cada um de nós. Nós devemos compreender primeiro o nosso papel como homem, e as irmãs precisam compreender, as jovens precisam compreender seu papel como mulheres no reino de Deus, e na sociedade, e na família. E assim, cada um de nós valorizar o papel um dos outros. Não estamos na frente uns dos outros. Que mensagem maravilhosa, que princípio maravilhoso é esse, e a compreensão desse princípio pode nos trazer paz, segurança, pode nos trazer não competição, mas poder, poder de Deus em nossos lares. Paulo continua ensinando os coríntios, tá bom? E do versículo 24 ao 29, ele vai ensinar sobre a importância do sacramento. E essa vai ser a parte final de nossa aula, né? E ele fala no versículo 26, que todas as vezes que comemos esse pão e bebemos este cálice, anunciamos a morte do Senhor, até que ele venha, tá? Versículo 28, ele dá um conselho muito importante. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. A importância de tomar o sacramento dignamente. Gostaria agora de utilizar algumas declarações de profetas ensinando a respeito desse princípio, de profetas e de autoridades gerais da Igreja do Salvador Jesus Cristo, para que nós possamos entender melhor sobre como nós podemos tomar o sacramento a cada domingo e ser mais aprazível, como podemos
ter o perdão de nossos pecados, no que devemos nos concentrar na hora do sacramento, o que podemos fazer para que essa ordenança seja viva dentro de cada um de nós. Pense nessa, vamos começar com essa gravura, né? Pensem só, quando o jovem passa distribuindo o sacramento a cada domingo, né? Quem você vê, né, ao distribuir o sacramento? Poderia ser o próprio Salvador que estabeleceu essa ordenança tão sagrada, né? Podemos sentir suas marcas, podemos aprender com o pão e com a água, podemos aprender com a oração sacramental, podemos receber revelação, desde que nós formos da maneira apropriada, tomando os emblemas sacramentais, né? Queremos que todos os santos dos últimos dias vá à mesa do sacramento, porque esse é o lugar para a sua autoavaliação, para o seu autoexame, onde podemos aprender a corrigir o curso e endireitar nossa própria vida, harmonizar-nos com os ensinamentos da igreja e com nossos irmãos e irmãs. Tá? A mesa do sacramento é a mesa do perdão, é a mesa da autoavaliação. É a mesa onde podemos aprender a corrigir nosso curso e talvez nós nos reconciliarmos com os nossos irmãos antes de irmos para a mesa do sacramento, né? Isso quem falou foi o Elder Mervyn G. Ballard. O Elder Cláudio Costa, ele ensinou, é uma bênção, é um privilégio participar do sacramento. O sacramento é um momento muito solene, sagrado e espiritual. Ler e meditar sobre. Epa, vamos voltar aqui atrás, é que eu não estou conseguindo ler. Ele deu um conselho muito sábio, porque nós devemos ler e meditar também sobre a oração sacramental, né? Não é somente uma oração, nós estamos rogando, né? Ó Deus, Pai eterno, nós te rogamos em nome de teu Filho, Jesus Cristo, que abençoes, que santifiques este pão, essa água, para a alma de todos que beberem e partilharem dele, né? Que o comam em lembrança do corpo, do sangue de teu Filho, que por eles foi derramado. Então, tem tantas coisas importantes que nós podemos fazer ao ler e ao meditar sobre essa oração sacramental. O Senhor tem seu próprio tempo. O tempo do sacramento é o tempo do Senhor para nos ensinar sobre a expiação. É o tempo que recebemos revelação a esse respeito. É o tempo de bater, é tempo de pedir, é tempo de receber este conhecimento sobre a expiação. Tempo de reverentemente implorarmos a Deus por esse conhecimento. Se assim o fizermos, o receberemos. Que promessa maravilhosa, que tempo maravilhoso é que temos durante esse pouco tempo que temos a cada semana. É o tempo de bater, é o tempo de implorar, é o tempo de aprender sobre a expiação. Mais ainda sobre a expiação do Salvador. E ele diz, ó, se nós batemos, se nós pedimos, se nós despendemos tempo durante o sacramento, nós receberemos este conhecimento. Quem entre nós não se fere, não fere seu espírito por palavra, pensamento, ação de um domingo para outro, muitas vezes fazemos coisas das quais nos arrependemos e desejamos ser perdoados. O método de obter perdão é arrependermos dos pecados, procuramos aqueles a quem ofendemos ou contra quem transgredimos, a fim de obter o perdão. E depois nos aproximamos da mesa sacramental. Espera um pouquinho só, vai dar certo. Onde, se tivermos sinceramente arrependidos e nos encontramos na devida condição, seremos perdoados e nossa alma espiritualmente curada. Que promessa tão boa, né? Se nós erramos durante a semana, nós precisamos procurar perdão daqueles a quem magoamos, daqueles a quem não fomos tão bondosos, daqueles que talvez humilhamos.
se nós tivermos qualquer tipo de discussão. Pensem nisso, tá? E depois nos chegamos à mesa sacramental. E se estivermos sinceramente arrependidos, aí nós vamos nos encontrar na devida condição e seremos perdoados. Não somente seremos perdoados, mas ele diz que nossa alma será curada. Sou testemunha disso, Welder Ballard, de que há um espírito presente na administração do sacramento, que aquece a alma do homem, a alma dos pés à cabeça. Sentimos as feridas do espírito serem curadas e os fardos serem aliviados. Consolo e felicidade advém a alma que é digna e que realmente desejosa de partilhar desse alimento espiritual. Esse é o meu desejo a cada um de nós, que a cada semana todos nós possamos tomar dignamente o sacramento e apropriadamente o sacramento. Que se fizermos alguma coisa durante a semana que merece perdão, primeiro precisamos do perdão daquelas pessoas a quem ofendemos, a quem não fomos tão bondosos, aquelas pessoas a quem nós magoamos. E depois, sinceramente arrependidos, nós nos cheguemos à mesa do sacramento. Ele diz que ele é testemunha disso. Eu sou testemunha disso também. Como eu amo partilhar a cada semana do sacramento do Senhor Jesus Cristo. Como eu amo buscar esse tipo de conhecimento. O conhecimento da expiação, o perdão de meus pecados. Renovar todos os meus convênios com o Senhor Jesus Cristo por meio dessa ordenança sagrada. Como eu tenho respeito e admiração por esse pouco tempo, semanalmente, onde podemos estar presente perante o corpo do Salvador Jesus Cristo e tomar simbolicamente o pão e carne, o seu corpo e o seu sangue, que foi derramado por mim e por você, para que nós possamos ter uma novidade de vida. A última pergunta que nós responderemos é esta pergunta: o que aprendi sobre como melhorar minha participação no sacramento? Que Deus possa nos abençoar ao sermos imitadores dele, ao compreendermos melhor o nosso papel como rapaz e moça, como homem e mulher, e que o sacramento seja algo que nós buscamos a cada semana. Estar na igreja para renovar nossos convênios com o Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar cada um desses maravilhosos jovens que são não somente o presente desta igreja, mas o futuro. O futuro é tão brilhante quanto for a sua fé. Que Deus possa nos abençoar imensamente. Um forte abraço. Deixo o meu amor com vocês, essa pequena aula e meu testemunho, sabendo que Jesus é meu Salvador. Ele é meu guia, Ele é meu Senhor. Ele tem o poder de perdoar meus pecados por meio desta ordenança. Que Deus possa continuar nos abençoando. Em nome de Jesus Cristo. Amém.